Olá, vem com a gente hoje, que vamos falar sobre a gestão do tempo. E temos aqui uma convidada especial, minha colega de profissão, psicóloga, Cláudia Tavares Oliveira. E aí, Cláudia, como é que tá? Estamos bem, Nilza, indo contigo e mais essa turma, né, super ativa que está aqui com você. Vamos avançar. Sim, vamos avançar. Então, para começar a aula de hoje, eu vou compartilhar a tela com vocês, para vocês manterem o foco no que nós estamos conversando. Essa aula, ela é muito importante porque nos ajuda na otimização do nosso tempo, para a gente ter mais tempo, né, para ter lazer, para ter mais bem-estar, para ter mais felicidade. Então, quando a gente tem nossa agenda organizada, quando temos a ciência, né, a noção do que vamos fazer no dia seguinte, fica tudo mais fácil, né? Muito mais organizado. Temos aqui o nosso mapa da aula, palavras-chave, que vamos falar algumas curiosidades e ferramentas. Então, o que é que você vai precisar? De um bloco digital, porém a caneta e o papel fixa melhor, desligar o celular ou colocar no silencioso, estar num lugar tranquilo. Então, vamos lá, que é muito importante essa questão da organização do tempo para avançarmos profissionalmente e pessoalmente. Então, por que sentimos, né, que o tempo está acelerado, porque o tempo está rápido? É isso que a gente vai focar nessa aula também hoje. Quais os benefícios, né, para as pessoas que fazem um bom planejamento do tempo? Elas ficam com o seu dia, né, mais organizado, mais planejado, né, evidentemente. Isso aí faz aumentar a produtividade. Então, você vai ter melhores resultados na sua vida pessoal e profissional. Você vai ter clareza, né, sobre a sua rotina, o que você precisa fazer. E a gente vai te ajudar hoje a você fazer um planejamento baseado em um livro muito conhecido por pessoas que estudam, né, gestão do tempo. Então, você vai ter o controle, né, das suas atividades e você também vai ter mais facilidade para lidar com imprevistos. Aí vamos começar falando sobre essa questão, né, que as pessoas sentem, né, que o tempo está mais rápido, que as coisas estão andando aceleradas. Mas por que que isso acontece? Porque quando a gente está usando o tempo, né, de uma forma não muito produtiva, a gente tem essa sensação que o tempo está passando muito rápido. E um outro fator também é devido à quantidade imensa, né, de atividades que nós temos que fazer hoje em dia, né, nesse mundo contemporâneo. Então, essa sensação de que o tempo passa rápido demais se deve ao fato de que estamos utilizando o nosso tempo em atividades que não estão relacionadas com os nossos objetivos, com os nossos sonhos e a nossa missão de vida. Ou seja, o tempo está sendo utilizado de forma inadequada, de forma a deixar de lado as atividades que consideramos importantes. Por isso, temos a sensação de que é a falta de tempo e que não estamos usufruindo como deveríamos. E aí, Cláudia, você também está sentindo essa sensação? Ah, com certeza, Nilza. Eu acho que nós temos muitas tarefas, precisamos aprender a priorizar aquilo que é mais necessário, importante para nós, de acordo com os nossos objetivos, e precisamos aprender a não nos distrair, porque são muitos estímulos, e se a gente se distrai, essa produtividade fica pior ainda. Então, assim, muita tarefa,
e o tempo passando rápido por causa da quantidade de coisas que a gente tem para fazer, o que dá essa sensação. E isso é muito aflitivo, né? Isso é uma coisa que gera ansiedade, e a ansiedade atrapalha na vida pessoal, na aprendizagem, no trabalho. Isso. Então, né, baseado no que você falou, aí tem essas três perguntas, né, que precisamos entender. A primeira, nos últimos 2 meses, quantas atividades realizadas realmente fizeram diferença na sua vida? Elas trouxeram ganhos pessoais e profissionais para você? Elas estão relacionadas às pessoas importantes para você, sua missão e seus objetivos? 2. Nos últimos meses, quanto tempo você alocou para a resolução de questões urgentes, coisas que surgem de última hora, mas que não podem esperar? E 3. Na última semana, quanto tempo você utilizou em cada coisa que não tem a ver com seus objetivos ou que não tinha urgência? Então, são perguntas, né, para a gente refletir constantemente, né? Então, quando a gente tem um sonho, tem um objetivo de vida, é importante estar focado nessas três perguntas. Aí, agora, a gente vai passar para vocês uma metodologia, né, muito conhecida, né, dessas pessoas que trabalham com gestão do tempo, que é baseada no livro, né, de Christian Barbosa. Então, nesse livro, que é chamado de Tríade do Tempo, o Christian, ele apresenta essa planilha, né, para você fazer a sua gestão do tempo. Então, nessa tríade, você vai encontrar o que é urgente, o que é importante e o que é circunstancial. Então, metodologia desenvolvida, né? Ele propõe que as atividades de todos devem ser divididas em 3 critérios importantes, urgentes e circunstancial. Dessa forma, de acordo com Christian, essas 3 esferas reunidas representam toda a forma como você utiliza seu tempo. Então, a gente tem que focar primeiro, né, no que é importante, depois o que é circunstancial, que está acontecendo no momento, né? Então, tem coisas assim que acontecem, os imprevistos, né? E o que é urgente, né? O que tem de urgente ali naquelas tarefas. Aí aqui tem uma explicação, né, mais detalhada. Na esfera da importância, são as atividades da sua vida, traz resultados a curto, médio e longo prazo. Atividades importantes têm tempo para serem feitas. Podem ser horas, dias, né? Que você vai precisar de realizar essas atividades. Na esfera da urgência, são atividades em que o tempo para fazer é curto, ou seja, né? Se esgotou. Então, essas atividades que não podem ser previstas, normalmente, elas causam estresse, que são essas coisas que são urgentes, né, que aparecem. Ou então, a pessoa não conseguiu cumprir a data da realização daquela tarefa, aí essa tarefa se tornou uma tarefa urgente. Aí isso pode causar o estresse, né, pode causar ansiedade também. E na esfera circunstancial, são as atividades desnecessárias. É o tempo gasto de forma inútil. Essa é a esfera que não traz resultados, apenas frustrações. Aí, então, a gente está sugerindo, né, uma atividade. Aí, essa atividade é você, a partir de agora, focalizar no seu dia a dia, cada tarefa, né, que você for fazer, e se perguntar
em qual dessas esferas essa tarefa está. Então, desse modo, você vai conseguir melhorar mais a sua gestão do tempo. Então, o Christian, ele fez várias pesquisas, né, durante alguns anos. Ele também criou um software em que as pessoas respondiam, né, sobre essa questão da gestão do tempo. Aí, para ele, é importante a gente fazer o planejamento da semana apenas de 3 dias. Então, por exemplo, no domingo, você vai fazer a programação da semana para segunda, terça e quarta. Aí, quando chegar a quarta à noite, você vai fazer a programação, né, para quinta, sexta e sábado. Aí, geralmente, né, o domingo é o dia de lazer. Aí, você vai fazer a programação de uma forma mais suave, né? Poucas atividades, mais descanso. Então, dessa maneira, fica muito mais fácil de você organizar o seu tempo. Por quê? Porque, por exemplo, assim, se você fizer a programação de toda a semana, aí vai aparecer coisas que são urgentes e que você não estava prevendo às vezes, né? E aí você vai ter que deixar alguma tarefa para... Muito bom. Obrigada. Para realizar, porque é algo que é urgente. Então, é importante fazer essa programação de 3 em 3 dias. Que aí você vai conseguir encaixar muito melhor as atividades. Então, né? Aí você que faz a autoliderança, né, da sua vida, aí você sabe o quanto é importante, né? O quanto é essencial você reservar um tempo para o seu autoconhecimento e também para desenvolver, né, conhecimentos, habilidades e atitudes para o seu novo projeto. Aí, quando você for organizar na sua semana, aí já vai incluindo também sobre o autoconhecimento, né, e sobre desenvolver novas habilidades. Isso é fundamental. Então, essa parte aqui é a parte, né, que a gente fala das curiosidades na aula, né? Aí surge essas reflexões, né? Então, como é que você está usando o seu tempo nesse momento? Qual a estratégia que você usa para administrar o seu tempo? Aí você pode responder lá no nosso grupo VIP. Então, quando a gente está fazendo a administração do tempo, é importante também a gente usar essa planilha, né? Que essa planilha ela faz parte, né, do nosso método. Como é que você vai planejar a sua carreira, né, a sua vida, o seu negócio? Então, para você fazer uma boa gestão do tempo, quando você for fazer, né, o seu planejamento para 3 dias, aí é importante você estar com essa planilha para você entender o que é que você vai abandonar, o que é que você vai manter, o que você vai aperfeiçoar, melhorar, e o que você vai adquirir e conquistar. Aí, é tudo isso, né, com relação a melhorar a sua gestão do tempo. Porque, assim, dessa maneira, você vai poder fazer uma melhor gestão para avançar. E aí, Cláudia, o que é que você nos diz sobre isso? Pois é, Neuza, eu estava escutando você falar e acho muito importante essa administração, gestão do tempo, que é uma coisa que a gente não aprende muito a fazer, né? A maioria das pessoas não conhece isso. Então, é muito importante isso de você saber quais são as coisas que são urgentes. Aí são coisas que passam na frente, é isso. Quais são as coisas que eu preciso permanecer fazendo na minha vida? Quais são as coisas novas que eu tenho que melhorar, coisas que eu tenho que fazer para poder melhorar, né? Para poder conquistar. Então, isso que você está trazendo agrega muito valor na nossa vida, tanto na nossa vida pessoal como profissional. Porque na vida pessoal, às vezes, as pessoas deixam de fazer certas coisas
como, por exemplo, dar uma atenção para a família, porque diz que não tem tempo, mas se tiver planejamento, o tempo vai aparecer, né? Como se a pessoa dissesse assim, não, todo primeiro domingo do mês eu vou telefonar, ou eu vou fazer uma visita para uma pessoa da família ou para um amigo, tal turno, depois do café da manhã ou na hora do café da manhã. E aí liga, combina e faz isso. Mas isso é preciso planejamento, né? E eu achei também muito legal esse planejamento de 3 em 3 dias. Achei muito bom, né? Sentar, né? Você acha que 5, 10 minutos a gente consegue fazer isso? Qual é o tempo que você acha necessário, Neuza, para a gente fazer esse planejamento dos dias da semana? Então, né, geralmente eu faço isso em 15 minutos. Certo, Aí, no domingo à noite, eu sento, né, e faço esse planejamento para 3 dias. Aí eu levo os 15 minutos. Aí eu já tenho uma pasta, né, que eu deixo separado com as planilhas, né, que estão impressas. Aí eu pego para fazer uma revisão, né, do que é que eu vou abandonar, o que é que eu vou deixar de fazer. Aí, por exemplo, né, um tempo atrás aí eu deixei de participar de vários grupos, né, do WhatsApp. Eu percebi, eu fui fazer análise com relação a essa tríade, aí eu percebi que eu estava gastando muito tempo com isso, né? Então, por exemplo, é importante você determinar quanto tempo você vai ficar nas redes sociais. certo. Aí você coloca lá no planejamento, né? Então, quantos dias na semana você vai ficar na rede? Aí você pode também criar tipo uma planilha que a gente pode passar para vocês, uma planilha básica, em que você vai colocar quais dias você vai ficar em quais redes. Por exemplo, segunda, quarta e sexta, Instagram. Quinta, terça e quinta, Facebook. Porque o que se nota, né, é que a gente gasta muito tempo nessas redes. Inclusive, né, a própria rede dá para a gente um gráfico, né, mostrando quanto tempo a gente está ficando lá. Por exemplo, no Instagram. Aí, quando eu quero ver se eu estou ficando muito tempo ou não, se eu estou passando do tempo que eu estabeleci, aí eu vou lá e observo o gráfico no próprio Instagram. Então, as redes sociais, elas foram criadas para nos ajudar também, né? Não apenas para levar o nosso tempo. Eles querem, né, que a gente permaneça muito tempo na rede, claro, para ficar consumindo o conteúdo, só que nós temos que agir de forma crítica, temos que nos questionar. Isso é útil para mim? Isso é útil para o meu projeto? Porque senão a gente acaba sendo influenciado e permanecendo muito tempo nas redes, enquanto a gente poderia estar dando atenção à nossa família, né? Estar dando atenção ao nosso projeto. Então, essa questão do tempo, ela tem que estar bem administrada, Uhum. porque senão, né, a gente não chega no final do ano e não consegue cumprir a meta, não consegue cumprir o planejamento que fizemos, né, no nosso projeto de vida escrito. Então, Certo. certo? Então, é fundamental. Porque tempo é vida, né, Nilza? E tempo de qualidade depende de planejamento. Eu acho que E eu estou aprendendo isso agora com a tua fala. Tempo é vida e tempo de qualidade depende de um planejamento, de uma organização. isso mesmo, Cláudia. Aí aqui agora eu vou parar essa apresentação para mostrar o planner, né, para vocês, um plano que nós temos de organização. Aí temos esse planner, né, que ele ajuda as pessoas
a ter mais produtividade e resultados. Aí aqui a gente vê algumas planilhas, está vendo? Que é importante, né? Um quadro. Tô, os quadrados, né? Isso, que é o planejamento, né, do ano inteiro, um resumido aqui, no caso, né? Que você pode depois criar uma planilha para cada ano, né? Aqui é o resumo. Aqui o quadro, né, de despesas, que você vai colocando aqui esses itens. Ele é bem resumido, que é justamente para não gastar muito tempo, né? Aí aqui tem as perguntas, né? Como posso ser mais produtivo, o que eu posso delegar. Tem muita coisa que a gente pode delegar, né? Para outra pessoa fazer. Como é que vai ser o meu dia perfeito, né? Como eu vou desenhar esse dia. Então, você pode escrever ou você pode fazer desenhos, né? Quem gosta de desenhar. Quais são as minhas prioridades, né? Aí aqui a gente... Exato. Aqui a gente vê como programar a semana de acordo com o livro, né, do Christian. A gente depois vai colocar lá no grupo, no nosso grupo VIP, Ótimo. viu? Sobre o livro e outras ferramentas também. Então, assim, como programar a minha semana, né, nesses 3 dias. Aí você vai escrever, né, segunda, terça e quarta, e vai fazer essa programação, vai escrever e vai colocar aqui observações, coisas, né? Aí você pode colocar aqui embaixo, né? O que é importante, né? O que é circunstancial e o que é urgente, para você já ir treinando. Então, é super fácil, né, de fazer a gestão do tempo dessa maneira. Porque na primeira semana, quando você ainda não tem o hábito de definir dessa maneira as suas tarefas, aí é importante, né, você anotar que é para começar aquele processo de memorização da nova informação. Porque existem várias maneiras, né, de você fazer a gestão do tempo, mas essa do Christian, ela é baseada numa pesquisa que ele fez com várias pessoas, várias pessoas que ficaram respondendo, né, no site dele. Então, é algo que realmente traz benefícios. Aí aqui temos a quarta, sexta e sábado. Aí, e domingo é o dia de folga. Aí você vai fazer mais de forma resumida, né? E aqui é sobre o nosso programa, né? O programa Você Lidera. Então, né? Para você, Cláudia, ficou alguma dúvida? Olha, eu acho que agora nós temos que colocar em prática, né, Neuza? Escolher aí um espaço para escrever e pensar nessas categorias, né, para podermos fazer isso, porque não é uma coisa que esteja no cotidiano de pessoas que não têm um trabalho assim em empresa. Eu acho que quem trabalha em empresa tem essa prática mais forte, né? Mas nós que trabalhamos em consultório, em hospital, em escola, trabalhamos com famílias, em outros espaços, a gente não tem muito isso. Então, agora é colocar a mão na massa para poder ter o resultado, né? E muito interessante também esses materiais que você vai disponibilizar. Como é que a gente pode ter acesso a esses materiais, Neuza? Entrando para o nosso grupo VIP. Então, o nosso grupo VIP, ele, no momento, é no WhatsApp, e o link está lá na nossa bio, no nosso perfil do Instagram. Aí você entrando, a gente entra em contato no privado com você e passa as ferramentas para você fazer uma melhor gestão do tempo. O que Cláudia falou foi muito importante, né? Porque geralmente quem trabalha em empresa, as empresas têm esse planejamento, entende? O tempo inteiro. Aí, geralmente, em novembro, né? Em dezembro, ela já faz o planejamento do ano seguinte. Aí tem as planilhas, tem vários treinamentos. Já a pessoa que ela é um profissional liberal, é autônomo, ela tem mais dificuldade, né, para fazer isso. Mas com a nossa aula, isso vai terminar, né?
Então, foi muito boa a aula de hoje. Estamos nos momentos finais. Cláudia, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Olha, Neuza, eu acho que é muito importante a gente participar desse trabalho de conhecimento desses instrumentos, dessa ferramenta que você nos traz, né? Das mentorias, porque realmente no mundo de hoje, esse mundo que está muito em mudança, a gente tem que procurar o tempo todo se aperfeiçoar. Isso aí é ponto pacífico, né? Não temos o que discutir. E como o tempo é vida e tempo de qualidade depende de organização, de planejamento, então vamos colocar essas coisas em prática. Eu acho que é muito importante a gente ter essa organização para podermos também ter o momento de descanso e o nosso momento de lazer, né? Então, separar algum momento da semana para curtir alguma coisa divertida e também para descansar. E para que a gente faça isso, é preciso que a gente tenha uma boa produtividade e selecione, conforme você falou, né? Descarte aquilo que é atividade inútil da nossa vida, como, por exemplo, ficar nas redes, né? Perdendo tempo, olhando coisas que não têm significado para nós, mas focar em si mesmo, né? Porque nós somos o nosso melhor investimento. O nosso principal investimento é a nossa própria vida. Isso mesmo, muito bom. Aí, tá vendo, pessoal, o que a nossa psicóloga Cláudia falou, muito importante. Então, quando a gente faz a gestão do tempo, né, com eficiência, a gente diminui, né, a questão da ansiedade, tem uma diminuição. Porque a gente sabe o que é que a gente vai fazer, né, no dia seguinte. Então, é muito importante essa questão de se aprender, né, sobre a gestão do tempo. Tem vários benefícios, né, como falamos no início da aula. Então, até a próxima. Tchau para vocês. Isso. Tchau, prazer. Tchau, até a próxima. Prazer também.